naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Jesus, porém, lhes disse a esses que perguntavam: e aí, o que o senhor diz dessa história do sangue dos galileus que Pilatos matou e misturou com os sacrifícios que eles estavam oferecendo lá na Galileia? O que o senhor acha disso? Esses caras não são uns amaldiçoados? Jesus, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores, eram amaldiçoados, eram especiais em relação a qualquer forma de iniquidade, em relação a todos os outros galileus, só porque eles padeceram estas coisas? Só porque eles morreram assim? Só por causa da cenografia de tragédia que envolveu a vida deles? É por isso que vocês estão pensando que eles eram os amaldiçoados? É porque morreram tragificados ou esmagados, ou alguém os assassinou, alguém os destruiu? Vocês estão impressionados com o modo de morrer, gritando, gemendo, e acham que isso tem a ver com ter Deus ou não ter Deus? É isso que vocês pensam? É assim? Eu sei que é assim que você pensa. É assim que a religião ensina. Quem carrega tragédias na vida e experimenta tragédias na morte é um amaldiçoado. Porque o modo de morrer é o que define o indivíduo, se ele é de Deus ou não é de Deus. Hoje em dia, o modo de viver, não relacionado a se ele ama, se ele é misericordioso, se ele é compassivo, se ele é generoso, se ele é fiel, se ele é leal, se ele é amigo. Não. Isso aí não está em questão. O que está em questão é, apesar de ser como ele é, escuta, ele está ganhando bem, ele está prosperando materialmente, está conseguindo pagar a escola dos filhos, está conseguindo colocar os meninos no melhor colégio possível, ele agrada a mulher dele comprando coisas e trocando. Então, olha, apesar de tudo, Deus está abençoando. E se ele morrer sem sentir nenhuma dor, vão dizer: olha, apesar de ter vivido como viveu, graças a Deus, foi abençoado até o fim. Isso é que é um homem que foi abençoado. Porque não era lá muito bom de caráter, não. Mas tudo que ele quis, ele teve. E ainda morreu sem gritar. Que coisa boa! Aí Jesus ouve esse papo e diz: não eram mais pecadores aqueles que morreram ferrados, como não são menos pecadores esses que vocês glorificam o modo tranquilo de vida. Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas vos digo o seguinte, que se não vos arrependerdes, todos, os que estão sofrendo e os que não estão sofrendo, se não vos arrependerdes da vossa vaziez, da vossa infrutiferidade diante de Deus, da infrutuosidade da existência de vocês, que não dão frutos dignos de arrependimento, que são fruto de amor, de conversão, de justiça, de bondade, de misericórdia, de sinceridade, que os faça viver quebrantadamente em espírito e em verdade, quando tudo está bem ou nem tanto. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos,
para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, não importa se morramos em meio a uma tragédia, a um naufrágio, do Senhor nós somos, assim como se vivemos do Senhor nós somos e viveremos para Ele, porque o amor de Cristo nos constrange, e o modo de viver que importa não é se eu tenho, é quem eu sou. O que define o meu modo de vida é quem eu sou, não o que eu possuo, ou aquilo do que eu sou exteriormente poupado. Jesus diz: não se confundam com esse véu de engano que está presente na percepção de vocês todos. Todos. Em verdade, eu vos digo que vocês pensam que eles eram filhos da calamidade por causa do modo trágico como padeceram. Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se todos vocês não derem frutos dignos de arrependimento, todos igualmente perecereis, ainda que de modo diferente na visibilidade histórica, na cenografia histórica, mas perecereis espiritualmente, se não houver arrependimento. Ou cuidais, que aquela outra notícia que chegou, diz ele, daqueles 18 que estavam subindo na torre de Siloé para ter uma visão lá do alto, e a torre desabou com eles e os matou. Vocês acham que eles eram mais culpados, mais pecadores, mais frágeis espiritualmente, mais desguarnecidos, ou mais endividados, ou mais desprotegidos no mundo do espírito, que todos os outros habitantes de Jerusalém, só porque a torre caiu com eles? Só porque sofreram um acidente? Só porque nas exterioridades históricas foram atingidos por uma calamidade? É isso que vocês pensam? É assim que vocês interpretam a vida, com essa pobreza miserável de olhar perverso? Não! Eu vou-lo afirmo, diz Jesus, de modo nenhum. Se todavia vocês não se arrependerem, todos igualmente perecerão, ainda que morram como um passarinho ou morram sob escombros. Vocês têm que produzir fruto digno de arrependimento. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Olhem o então conectivo, causa e efeito. Por causa dessa conversa, ele falou esta parábola sequencialmente. Proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não a achou na figueira. Vinha, ela se enchia de folhas e não dava fruto. E a figueira é uma planta que primeiro dá o fruto, depois é que dá folhagens. Mas essa aqui todo ano se enchia de folhagens, mas não frutificava nunca. Até criava aparências, ela tinha sua aparência de saúde, mas não dava fruto. Até que esse homem, dono da figueira, plantada na sua vinha, que procurava fruto nela e não a achava, disse ao viticultor. O lugar era de vinhas, e ali tinha uma figueira, mas ele estava sendo generoso para com a figueira, porque a figueira é esplendorosa quando ela é frutífera. Mas depois de procurar, vir, e ser sempre enganado, porque ela nunca produzia fruto, ele disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra, se ela não produz fruto, jamais.
O viticultor, porém, ao ouvir isto, intercedeu com misericórdia e disse: Senhor, deixa ainda este ano, dá mais esse tempo de oportunidade, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha adubo, estrume, mas esse ano só. Se der e vier a dar fruto, então ótimo. Se depois de mais um ano de investimento ela não quiser dar fruto, não der, é porque está na natureza dela não produzir fruto. E aí mandarás cortá-la, e eu a cortarei, pode ser? E a resposta que se infere é sim. Ganhaste mais um ano para que ela floresça. Se, porém, não florescerdes, se, porém, não derdes fruto, todos igualmente perecereis. Se, porém, não derdes fruto, não julgueis pela aparência, pela folhagem e nem pela catástrofe. Só o que importa é se você dá fruto digno de arrependimento. Fruto que condiz com a presença da consciência de Jesus e do Evangelho em você. Se você dá esse fruto, não importa. Não importa se você vive 110 anos ou se morre aos 32 com câncer nos ossos. Não importa. A única coisa pela qual eu sou medido não é se Pilatos não gostou de mim, mandou me matar de maneira atroz, jogou meu sangue no meio do púlpito onde eu pregava. Não mede nada. Não mede nada. O que mede é meu caráter, minha vida, como eu frutifiquei no encontro humano. Que tipo de fruto as pessoas provavam em mim, lambiam em mim, sentiam em mim, comiam de mim? O que importa não é se o indivíduo partiu num acidente desgraçado, um carro, se uma torre caiu na cabeça, se arrebentou e faliu e quebrou-se todo. Você não está me contando nenhuma história. A história eu só sei pelo fruto que você dá. Porque se você nunca teve uma experiência calamitosa na vida, mas nunca deu fruto digno de arrependimento, você está perdido, cara. Não adianta. Pode não ter tido nenhuma tragédia na sua vida, mas se não deu fruto de conversão, de justiça, alegria e paz, de perdão, de quebrantamento, de amor pelo próximo, se não deu fruto de fidelidade, de sinceridade, de verdade, não deu fruto de compaixão, não deu fruto da santidade, da verdadeira liberdade e da liberdade da verdadeira santidade, não deu fruto de arrependimento. Então, não interessa se você vai viver muitos anos ou vai morrer cedo, se você não está sentindo dor em lugar nenhum ou se você está gemendo de dor. Só interessa de fato é o que procede como fruto. E você que não está sentindo nada, está como o pintinho que fumou maconha, não estou tintindo nada. Você que não está tintindo nada, quem sabe está esperando e recebendo mais um ano de chance de adubo, para ver se daí procede alguma coisa. Depois desse tempo, só Deus sabe. Eu não sei o que acontecerá com você, eu não sei o que é que significa corta. Não sei o que significa, mas significa alguma coisa. Corta. Corta. Graças a Deus eu não sei o que isso significa. Tem um monte de gente que pensa que sabe, mas não sabe não.
corta. Eu não sei, graças a Deus, e não quero saber. Eu peço a Ele todo dia para dar fruto digno de arrependimento. Quando nada está doendo, quando está tudo em paz, e também quando tem muita coisa doendo, não muda nada. Quando dói ou quando não dói. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se doemos, no Senhor doemos. Quer pois vivamos com dor ou sem dor, nós somos do Senhor. E acabou. Essa história toda de medir Deus pela presença ou ausência da dor é coisa do diabo. É do inferno. Não tem nada a ver com Jesus, com o Evangelho. Leia o Evangelho e você discernirá por você mesmo. Eu peço ao Espírito de Deus que nos ilumine, que nos quebrante, que acenda a luz, que nos seja impossível não enxergar a verdade e que nos seja impossível não sermos constrangidos por ela agora. Em nome do Senhor Jesus. VNV TV, o canal é você.